Ok, bom. Então, boa noite a todos. Bom dia para quem estiver vendo a gravação de dia. E estamos agora prestes a ver aí a lição número 5 e a lição número 6 da nossa apostila, do nosso estudo bíblico panorâmico. Então, vamos começar o nosso estudo hoje e queremos começar mais uma vez vendo esse vislumbre bíblico, e estamos nessa parte aí, codificado aí em amarelo. Começamos a ver Deus chama Abraão e faz promessas, e agora hoje vamos começar aí onde diz nasce Isaque, e vamos então terminar essa linha aí do tempo, aí essa parte amarela, e vamos entrar na parte azul, que é a aliança com Moisés, e vamos até o tabernáculo. Não vamos, claro, entrar ainda na questão de Josué, os juízes, Samuel, Saul, o rei Saul. Isso aí fica mais adiante. Então, isso aí então nos dá esse vistaço, né, esse vislumbre bíblico aí, e ajuda a nos situar. Então, como vocês podem ver no livro, né, na apostila, Abraão tinha 100 anos e a Sara, ou Sarai, né, Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu. Foi algo muito especial que aconteceu na vida de ambos, porque Deus havia prometido que ele, daí a um ano, voltaria e tal, e ela estaria com um filho. Ela deu uma risada, e Deus perguntou por que ela estava rindo. Não, não estou rindo. Não, você riu. E ficou, então, o nome Isaac, que significa riso ou risada, né? A gente vê aí o senso de humor de Deus. E então a promessa dele foi muito interessante, porque ele disse: o Senhor visitou a Sara. A gente vê isso em Gênesis 21, 1 e 2. Como tinha dito, ele fez como havia prometido, sendo que só depois disso é que Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice. Então, nós vemos um certo paralelo, claro, guardadas as devidas proporções, mas nós vemos um certo paralelo. É quase como que um prenúncio de algo ainda maior que Deus faria no futuro com o filho dele, assim como nós vimos Abraão no capítulo 22, como ele estava prestes a sacrificar Isaac, e nós vimos como isso aí reflete. É como que foi uma profecia bem concreta de que naquele mesmo monte, há 2.000 anos depois, praticamente 2.000 anos depois, Deus mandaria o seu filho para ser sacrificado naquele mesmo monte, Monte Moriá. Só que no caso de Deus, ele realmente sacrificou o seu filho. Isaac escapou, né, por um fio lá, e o carneiro foi sacrificado no seu lugar. Aqui nós temos algo parecido com isso. Nós temos aqui uma situação onde Sara sempre havia sido estéril. Eu vou ligar essa luz aqui para ver se melhora um pouco. Porque às vezes a câmera vai para lá, e eu não sei, mas agora eu acho que está um pouquinho melhor. Bom, nós temos essa situação onde o Senhor, então, teve que fazer um milagre. A Sara já estava com 90 anos, e não só isso, ela sempre havia sido estéril. Então Deus teve que, na verdade, fazer um milagre. E só depois que ele visitou a Sara, como ele tinha falado, é que ela então concebeu e deu a
Abraão um filho, na sua velhice. E então é interessante que quando Maria foi informada de que ela seria a mãe do Messias, do Senhor Jesus Cristo, ela ficou assustada e, assim, ou pelo menos assim, surpresa, claro. E o anjo então falou com ela: para Deus nada será impossível. Lucas 1, 34 e 37. Então, para Deus nada será impossível. E quando então Deus anunciou também que Abraão ia ter esse filho, mesmo na velhice deles, assim como ele havia prometido, ele pergunta: há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Então, nós vemos esse paralelo interessante. Então, por que que, com tanta coisa para a gente abordar hoje, por que que eu estou falando sobre isso? Porque é importante a gente entender que o Antigo Testamento, Deus usa o simbolismo, usa ah, profecias assim bem concretas, situações, coisas que ele faz que depois ele vai então usar aquele mesmo princípio. É como se ele estivesse dizendo: olha, estou fazendo uma coisa aqui, no futuro isso aí está como que indicando, está como que apontando para algo que no futuro que eu vou fazer semelhante, só que bem maior ainda. Então, nós podemos ver aí como Deus atua. Ele já tem aqueles planos lá na frente, mas ele vai preparando, ele vai dando umas pistas, ele vai falando e explicando um pouco aqui e ali, e realmente a pessoa tem que estudar a palavra para ver as respostas que Deus tem, como que escondido, é quase como que um tesouro, a Bíblia é quase como um tesouro escondido, e, e não é evidente, você tem que ir e procurar e trabalhar e estudar a palavra de Deus para realmente entender alguns detalhes, algumas nuances, algumas as realidades que de outra forma estariam ocultas. Ah, então, o desafio está sempre diante da gente e é muito interessante. Bom, Abraão manda o seu servo mais fiel, né? Nós vamos ver agora, vamos lembrar aí quando a família de Abraão se mudou. Vocês se lembram, na semana passada nós vimos na lição anterior que Abraão ele saiu da sua terra. Deus havia falado: sai da sua terra, da sua parentela e tudo isso. E a família dele toda saiu de Ur dos Caldeus, lá perto do Golfo Pérsico, e eles foram, provavelmente, tudo indica, caminhando junto ao rio Eufrates, até chegar numa área lá que nós vamos ver no mapa novamente, para lembrar. Mas aqui nós queremos ressaltar o seguinte: veja que Terá, o pai de Abraão, ele foi pai de Abraão, de Naor e de Arã. Arã morreu, vocês podem ver lá em Gênesis 11, né, de 24 a 31, ele morreu antes deles saírem de Ur dos Caldeus. Mas Ló, o filho dele, saiu de lá, e Isca também, e Milca. Então seriam netos de Terá. E Abraão então casou com Sarai, Naor se casou com Milca, essa mesma Milca aí, né? E por que que então estamos colocando aí esses nomes? Porque para lembrar que Naor era irmão de Abraão e eles foram todos juntos para aquela área chamada Padã Arã ou simplesmente Arã. Então vamos lembrar aí, eles vieram de Ur dos Caldeus, perto do Golfo Pérsico lá, e perto do rio Eufrates e tal, porque o resto, sendo deserto, né, ficaria sem água e tudo, não faria sentido. Aí foram para essa área chamada Arã, e Padã Arã, e então, na hora de Isaac crescer, estava na hora dele se casar, então
Abraão e Sara queriam que ele casasse com uma pessoa temente a Deus. A implicação era que o pessoal lá em Canaã, os vizinhos deles, as outras pessoas lá, não eram realmente tementes a Deus, a gente sabe disso. Então, eles queriam uma esposa temente a Deus. Aonde encontrar? Bom, tiveram que voltar para a família. Então, não sabemos exatamente onde fica Naor, pelo menos os mapas que eu consultei não vi Naor, mas a gente vê, como eu mostrei, Naor sendo irmão de Abraão e tendo ido com Terá, e eles usaram o nome de um dos filhos lá que havia morrido, né, Harã, para o nome daquela cidade que eles fundaram lá, tudo indica. Então, Naor provavelmente foi então uma outra cidade que eles fundaram e provavelmente nessas imediações de Padã Arã, nessa região aí que fica mais ou menos entre o Eufrates e o rio Tigre. Então, Abraão mandou o seu servo, provavelmente Eliezer ou Eliezer, que foi o seu servo, o seu, podemos dizer, mordomo, no sentido bíblico, né? No sentido bíblico, um mordomo é aquele que cuida de tudo, praticamente tudo, para o seu senhor, né? E os outros servos, a comida deles, o gado, os afazeres, e Eliezer, então, teria sido essa pessoa. Nós vemos lá em Gênesis 15, 2. Então, Abraão confiava muito nele, falou: olha, eu vou mandar você lá para a região lá da nossa família para buscar uma esposa para o nosso filho Isaac. Bom, naquela época não tinha celular, não tinha internet, e ficava muito difícil saber quem é que estaria lá, que moça, né, que potencial aí haveria lá, quem estaria lá que pudesse vir a ser a esposa de Isaac. Então, Eliezer ele foi com a cara e a coragem, ele foi com muita fé, e ele pediu a Deus que Deus lhe desse sucesso, êxito nessa viagem, nessa busca. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas realmente é uma história de amor muito bonita e muito interessante ver como Deus, então, ele coordenou tudo, tudo encaixou direitinho e ele pôde voltar com a Rebeca, e então Isaac e Rebeca se casam e, eventualmente, então, ela era estéril também. Isso ocorre muito nessa família tão especial que Deus selecionou, talvez porque Deus queria provar a fé deles e ajudá-los a desenvolver a fé. O fato é que Isaac orou muito para que ela tivesse filhos e ela teve, então, gêmeos. Ela teve gêmeos. Isaac e Rebeca, então, tiveram Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, dois gêmeos, e Esaú nasceu primeiro e Jacó logo em seguida, e pelo que eles constataram lá, parecia que Jacó estava segurando no calcanhar de Esaú, e Esaú significa vermelho, né? Edom, ou Edom significa vermelho, então Esaú é o pai dos edomitas, e Jacó significa suplantador. Mas a gente tem que parar e pensar um pouco nessa situação de Jacó. Mas antes da gente chegar lá, vamos voltar um pouquinho aqui para a gente ver a questão aí de Abraão e Sara. Então, eles têm Ismael, mas Ismael não é o filho da promessa. Alguém poderia dizer: mas por que Ismael
Bom, eles já tiveram, era costume da época. Por que que Deus não aceitou Ismael e falou: olha, tudo bem, Ismael vai passar a ser o filho da promessa? Muito interessante que, se Deus tivesse falado, vamos então com Ismael, Ismael vai ser o filho da promessa, ele estaria realmente fazendo, ele estaria estabelecendo um princípio que não seria nada bom. Qual é o princípio? Eu vou ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Deus não conseguiu ainda. Ele falou que ia me dar um filho através da Sara, da minha esposa, mas ele não deu ainda. Eu vou ajudar a Deus. Então, isso realmente daria realmente o recado errado, daria a impressão errada, e não é assim que Deus funciona. Deus prometeu, ele vai cumprir o que ele prometeu. E então foi através de um milagre, ambos já estavam com a idade bastante avançada, Sara sempre estéril, Deus atuou e ela engravidou, ela teve o filho da promessa, Isaac. E então nós vemos que Deus trabalhou através de Isaac e Rebeca, eles tiveram Esaú e Jacó, e já desde o início, Deus, na hora do nascimento, ou antes um pouco do nascimento, Deus já falou que o maior serviria o menor. Deus, que sabe todas as coisas, viu? Se a gente vê a vida de Esaú, a gente vê que ele desprezou a primogenitura dele e ele casou com mulheres lá daquela região, e isso desagradou muito a seus pais. Então, ele não tinha aquela preocupação de fazer a vontade de Deus, de ter uma família dentro daquela linhagem especial que Deus havia prometido para Abraão, né, que através da semente dele, dos descendentes e depois do descendente, né, o Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido, ele abençoaria todas as famílias da terra. Mas Esaú, para ele, a gente vê que ele não estava antenado para isso, não estava atinando para isso. Então, nós vemos Jacó, e ele, então, vemos que ele é interessante a vida dele. Nós vemos aqui atrás, aqui está Jacó e Raquel, mas vamos como aconteceu isso aí. Então, nós vimos no mapa anterior, a mesma coisa aqui, só que isso aqui é uma foto de satélite, né? Mas interessante que Eliezer, ele voltou lá para aquela área de Padã Arã, para Naor, que deve ficar naquela área, e nós vemos que Jacó, quando fugiu de Esaú, né, vocês conhecem a história, quando é importante lembrar que foi Rebeca, a mãe, que via alguma coisa em Jacó. Vamos dizer que ela via a seriedade dele, e a Bíblia diz que ela amava Jacó, e a Bíblia diz que Isaac amava Esaú. Ele era caçador e tudo isso, e ele gostava muito dele. E só que a gente vê que a Rebeca, quando ela viu que Isaac falou: olha, vai lá, caça alguma coisa, traz para mim, eu vou te dar a minha bênção, porque eu já estou cego, eu não sei quanto tempo eu vou viver, eu quero dar a bênção logo, você é o primogênito. Rebeca ouviu, e temos que lembrar, tudo bem, Jacó significa suplantador, mas a ideia foi de Rebeca. E Jacó, ele até resistiu um pouco e ela conseguiu convencê-lo a enganar o pai para receber a bênção. Então, ele havia recebido a primogenitura, que o irmão dele vendeu para ele por um prato de lentilhas, e depois ele ficou com a bênção também. Esaú, realmente furioso, queria matá-lo. Então, ambos os pais, né, Isaac e Rebeca, falaram para ele
fugir, ir embora. E nessa a viagem dele, ele viu que Deus não era como um Deus local, que Deus é um Deus, o Deus do universo, o Deus do mundo inteiro. E ele ficou, eu acho que assustado com isso. E então ele viu aquela escada e anjos subindo e descendo. Interessante que depois Jesus ele fala, né, com Natanael que ele viria também anjos subindo e descendo sobre a cabeça, né, lá sobre o Messias. Bom, o fato é que Jacó começou a expandir o seu conhecimento sobre Deus. Ele começou a ver que Deus não era só um Deus de Canaã, Deus não era só, inclusive, o Deus de Padã Arã, ou de Arã. Deus era o Deus entre Canaã e Arã, e tudo. Eu creio que caiu a ficha e ele entendeu que Deus é o Deus do mundo inteiro. Deus é o Criador. Ele não é um ídolo, um Deus local. Bom, aí ele vai para Padã Arã e ele lá, então, começa a, a ver a família dele, Labão e tudo, e Labão, então, seu tio, ele se apaixona por Raquel. E quando ele se apaixona por ela, então ele pede a mão dela em casamento e o pai consente, só que Labão, então, ele sim, como suplantador, ele engana Jacó e coloca a Leia. Então, ele, na lua de mel dele, a gente suponho que a gente tentando deduzir as coisas, ele sem eletricidade, sem luz, sem nada, ela de alguma forma conseguiu enganá-lo também. E no dia seguinte ele descobre que ele acabou tendo uma lua de mel com a pessoa errada. E ele vai e reclama com Labão, e Labão fala: não, 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 essa é a nossa tradição, a mais velha tem que casar primeiro. Mas você pode casar com a Raquel também, só que você tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele ia trabalhar 7, então ele acabou tendo que trabalhar 14 anos, e quando acabou esse contrato, ele queria então voltar e sair de lá. E Labão, não, 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 eu vejo que Deus está abençoando muito aqui por causa de você, fique mais um pouco. Tudo indica que ele ficou mais 6 anos, e então ele acabou ficando lá 20 anos antes de voltar para Canaã e enfrentar, com muito medo, com muito receio, enfrentar o seu irmão Esaú, que havia jurado de morte. Então ele volta e a gente sabe que ele manda os servos, manda a família, manda um monte de presentes para ele, muito gado e tudo isso, e acaba que quando ele se encontra com Esaú, Deus realmente, e ele tem uma experiência especial com Deus, Deus o fere e diz: olha, você lutou com homens e com Deus e você prevaleceu, de forma que o seu nome agora vai ser Israel. Então, ele passa a ter essa experiência com Deus. Então, vamos voltar aqui um pouco e ver que Jacó, então, ele casa com Lia, casa com Raquel. Raquel não podia ter filhos, era estéril também, no princípio. Depois, ela passou a ter 2 filhos, né? Ela teve 2 filhos. Mas olha, se vocês olharem aí a letra C, A, B e D, e vocês podem ver os filhos aí, os 12, e reparar aí quem é filho de quem, né? Então, Jacó teve filhos com Bila, com Raquel, com Lia e com Zilpa. E então estamos destacando aqui esse filho Judá por uma razão muito especial. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas primeiro vamos, lembre-se disso aí, que dentre os filhos aí estamos destacando Judá. Ruben, que
que era o primogênito e que, então, por isso teria uma série de privilégios, perdeu os privilégios dele por um pecado grosseiro. Depois vocês podem ler aí em 1 Crônicas 5:1, Gênesis 35:22, e então acaba a primogenitura passando para Efraim e Manassés, filhos de José. Mas isso é outra história, não vamos entrar nisso aí. Vamos realmente fixar nossa atenção aí em Judá e vamos voltar para esse assunto daqui a pouco. Então, vamos ver a vida de José, que ele teve, ele filho de Raquel, então Jacó tinha uma predileção por ele, os outros filhos viram isso. Então, veja aí, vocês que ministram para a família, é interessante essa história de Esaú e Jacó e aquelas intrigas familiares, a mãe gosta de um, o pai gosta de outro, e toda a confusão que isso gera, né? E agora nós vemos também mais confusão gerada pelo fato de que Jacó tinha uma predileção pelo filho de Raquel, por José. E Deus realmente usou José de uma maneira muito especial. Ele, infelizmente, no início, imaturo, então ele viu aqueles sonhos, né, que ele teve. Depois ele foi vendido como escravo. Ele, como mordomo de Potifar, ele foi leal, mas a esposa dele mentiu contra ele. Depois ele na prisão. Olha, tudo isso aí a gente podia fazer uma lição inteirinha só sobre a vida de José. Tem duas pessoas no Antigo Testamento que têm vidas exemplares. A Bíblia é muito honesta. Ela chega e ela fala mesmo os defeitos das pessoas. Você vê o rei Davi, por exemplo, né? Mas nós vemos dois personagens no Antigo Testamento que realmente tiveram uma vida exemplar, e nós não encontramos nada a não ser realmente no início, essa questão de José aí, que era um pouco imaturo, e ele sabia que ele era o predileto, e contava os sonhos dele, e até o pai chegou a puxar a orelha dele. Mas José viveu uma vida exemplar. Ele viveu uma vida onde sofreu muitas injustiças, sofreu muito por causa dos irmãos, depois Potifar e uma série de coisas. Então, a gente nunca o vê reclamando contra Deus. Ele sempre vai aceitando aquilo de bom grado e sabendo que Deus vai fazer alguma coisa especial. Ele não sabe ainda o quê, mas aguardando com muita perseverança e paciência. E o outro é Daniel, o profeta Daniel. Nós vemos que ele também viveu uma vida exemplar, e a Bíblia não tem nada, jamais nada negativo para falar sobre Daniel. Bom, não vamos poder entrar muito aí na vida aí de José, sonhos dele e tudo, os irmãos, o complô deles contra ele, vendendo aos sonhos dele, o que ele viu. Não vamos aí depois ele subindo e tendo autoridade. Aí queremos chegar, isso sim, é nessa parte, no finalzinho aí de Gênesis, onde Jacó, ou Israel, ele chama os filhos e ele conta para eles o seguinte: nós vemos aí os filhos homens se tornaram 12 tribos da nação de Israel, mas seria, isso da página 19, mas seria através de uma dessas tribos, que o Messias viria. Jacó, no seu leito de morte, profetizou: Judá, a ti te louvarão.
o nome Judá significa louvor, ou aquele que é louvado. Então, a ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos diante de ti, e prostrarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos ou as nações. Então, aí nós temos a profecia mais direta sobre a vinda do Messias no livro inteirinho de Gênesis. Nós temos uma pista que é ali, nós temos indicações, nós temos atos proféticos e uma série de coisas interessantes, mas em termos de algo bem específico, esse é o mais específico que nós temos no livro de Gênesis sobre a identidade do Messias, do prometido, que ele viria da linhagem de Judá. Depois nós vamos ver a identidade do Messias, como que ele poderia ser da tribo de Judá e ser não só rei, mas ser também sacerdote. Se o sacerdote tinha que ser descendente de Arão, da tribo de Levi, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre a identidade do Messias. Por enquanto, é importante lembrar disso, que o rei Davi era também filho, descendente, né, de Judá. Então, da linhagem de Judá veio o rei Davi, e foi prometido que da linhagem de Davi viria o Messias. Bom, então nós temos essa realidade acontecendo aí em Gênesis, e agora nós vamos passar para Êxodo até Deuteronômio. Nós vamos ver alguns pontos altos, alguns destaques, e vamos entrar nessa parte azul aí, que é a aliança com Moisés. E não só com Moisés, senão também com o povo de Israel. Antes, Deus disse para Noé: contigo farei uma aliança. Depois, com Abraão: contigo farei uma aliança, e falou da descendência dele, sim. Mas com Moisés ele falou: com você e com o povo estabeleço a minha aliança. Então é interessante isso aí. Bom, vamos ver aí essa aí como nós podemos ver aí os descendentes de Levi. Levi aí no alto, né? Levi, um dos 12 filhos, vocês se lembram, né? Nós destacamos Judá, mas Levi, olha aí, perto aí de Judá e à esquerda de Judá, um dos filhos também. E nós queremos, então, agora destacar Levi. Então, Levi teve um filho, Coate, que teve, então, 3 filhos, e um desses filhos, então, Hebron, teve a Anrão, que se casou com Joquebede. Interessante que a certa altura eu não sei se foi dando esse estudo ou algum estudo, eu falei: a Bíblia não nos diz qual foi o nome dos pais de Moisés. Depois eu descobri lá, eu acho que é Êxodo 6, aí vocês têm sim, Êxodo 6, 20, vocês têm na página 21. Então, nós vemos aí que o nome dele só é dado, fala assim, os pais, né, de Moisés, e tudo isso acontece, não fala o nome dos pais, da mãe, nem do pai, nem nada. Aí eu pensei: não, a Bíblia não diz quem, mas chega lá em Êxodo 6, 20, e nos dá o nome do pai e da mãe. Então,
eles tiveram 2 filhos, tiveram então Arão e tiveram Moisés. A importância de Arão é que ele foi com Moisés depois da sarça ardente, mas também é que Deus falou, olha, dentre os levitas, né, a gente vê aí que Arão foi tataraneto, né, de Levi. Então, dentre os levitas, somente os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes. Arão teve 4 filhos, mas só que 2 deles, aí que vocês veem esse X aí, eles pecaram, tomaram uma iniciativa lá na adoração a Deus, que Deus não tinha mandado, e então Deus os castigou com morte. E eles então saíram de cena, e Eliezer e Itamar passaram a ser os 2 representantes, né, dessa linhagem aí de profetas, e só então os descendentes deles seriam eu disse profetas, eu digo sacerdotes, perdão, sacerdotes. Então, vamos ver a vida de Moisés. Vimos um pouco aí sobre os pais e o tataravô, né, Levi. E então é interessante que a vida de Moisés pode ser dividida em 3 etapas, cada uma delas de 40 anos. É muito interessante. 40 é um número especial na Bíblia, né? Ideia de uma geração inteira. Nós vemos aí 40 dias sem comer nada, né? O jejum do Senhor Jesus. Nós vemos 40 em vários lugares, e aqui nós vemos 3 etapas de 40. A vida de Moisés nos ajuda a lembrar que Deus toma, às vezes, muito tempo para nos preparar para a nossa missão. Veja Jesus, o próprio Filho de Deus, passou 30 anos se preparando para a sua missão e cumpriu toda a sua missão em 3 anos. E aqui nós vemos que Moisés ele foi preparado por 80 anos e depois executou a missão que Deus tinha para ele em 40 anos. Agora, não quer dizer que Deus não usa a pessoa enquanto ela está sendo preparada. Claro, Deus vai usando a pessoa. Jesus disse: meu Pai, ele é glorificado quando vocês dão muito fruto. Então, Deus não espera até o fim da vida da pessoa para aquela pessoa dar fruto. Claro que não. Mas a ideia é que normalmente Deus tem uma missão principal para cada pessoa, e aquela missão, muitas vezes a gente tem que ser preparado por muito tempo até chegar naquele ponto que Deus diz: ok, agora você está pronto para a missão que eu tenho para você. E é interessante que Deus é quem sabe, porque a gente nunca sente que a gente está pronto. É como quando a gente vai casar. Você pode namorar quantos anos você quiser, você sempre vai sentir: não estou preparado para casar. Né? Então, a mesma coisa com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, nós vamos ver aí as desculpas todas que ele deu aí para não ir. Mas não, agora estava na hora certa. Ele já tinha sido preparado na corte do Egito, ele tinha a cultura hebraica, aí diz hebreia, algumas vezes uma palavra ou outra vai escapar aí do espanhol. Então, a cultura hebraica, ele tinha a cultura egípcia. Então, essas 2 culturas, porque a mãe dele o criou, mas o criou dentro da corte, do contexto do faraó, do pessoal do Egito. Depois ele fugiu para o deserto, e ele então lá criou uma família, teve que aprender a sobreviver do deserto, e essas 2 coisas foram fundamentais para ele depois poder voltar para o Egito, entender a cultura, libertar, ser usado para libertar o povo e ir para onde? Para o deserto. Então Deus usou tudo isso aí para prepará-lo. Então, Moisés, o nome Moisés significa tirado das águas,
nós conhecemos a história a filha do faraó que viu porque ele estava numa cesta no Rio Nilo, porque faraó, um faraó novo que não conhecia José, não queria saber nada dos hebreus, não queria realmente, e se sentiu ameaçado com o crescimento enorme deles, então falou, não, nós temos que matar todos os bebês homens, porque esses é que são a grande ameaça para a gente mais ainda. Então, vamos matar. E Moisés já tinha 3 meses, não tinha mais como escondê-lo. Às vezes as próprias parteiras protegiam. E então, mas ele tinha que ser escondido. E a gente conhece a história aí. Então, a filha do faraó mandou trazê-lo e ela o criou. A irmã dele, a Miriam, estava lá e falou: Olha, eu sei quem pode ajudar a criar, então chama. Então a própria mãe o criou, né? Foi uma provisão de Deus assim maravilhosa. A gente sabe que um dia ele saiu e ele com aquela cultura hebraica dentro correndo no sangue nas veias dele, ele sai e vê um dos seus conterrâneos sendo maltratado como escravo. E ele então vai. Tudo indica, a Bíblia não entra em detalhes, mas tudo indica que não foi intenção dele matar esse senhor aí dos escravos aí, esse soldado, né? Mas ele acabou matando. E ele ficou com medo do faraó. E quando ele descobriu que até o pessoal, os irmãos dele, né, os hebreus, sabiam que ele havia feito isso, ele pensou: eu tenho que sair daqui. Ele foi para o deserto anos depois, então, quando já estava, depois daqueles 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas e do gado e aprendendo muita coisa no deserto, ele, então, vê uma sarça ardente, um arbusto pegando fogo sem se consumir, ele vai lá para ver o que está acontecendo e uma voz sai desse arbusto. Agora é interessante a gente ver o seguinte, que Deus, às vezes, ele faz certas coisas de maneira bem criativa e única. Então, a gente vê na Bíblia inteirinha só uma sarça ardente, só uma experiência assim. Então, às vezes a gente vê Deus fazer alguma coisa e pensa, não, Deus não atua assim. Deus atua do jeito que ele quiser, ele é soberano. E ele também é muito criativo. Então, a gente não pode ficar colocando limites na ação de Deus. Então, na sarça ardente, Moisés vai chegando perto e Deus fala: tire as suas sandálias, porque o solo, essa terra onde você está, é uma terra santa. E ele começa então a falar com Moisés e ele o chama para ir para o Egito. Aquele faraó havia morrido e era o momento propício para ir lá. Deus, como que a Bíblia fala, né, em termos, mais uma vez, com antropomorfismos, né? Ou seja, falando sobre Deus com um sentido quase humano, que é assim que a gente entende, mas é como se Deus, a Bíblia diz que Deus começou a ouvir os gemidos do povo dele, aquilo chegou à atenção de Deus, e a gente sabe que isso significa que era o momento certo para ir e libertar o povo. Eu imagino que Moisés havia reclamado com Deus, falando: o povo está lá, o senhor precisa fazer alguma coisa sobre isso. Eu imagino isso. Mas muitas vezes, quando Deus nos incomoda com uma certa coisa, é porque Ele está querendo que a gente faça alguma coisa sobre isso. Claro, com a orientação dele.
mas ele muitas vezes usa isso para convocar a pessoa para aquela missão. E ele então, Moisés, depois de tentar resolver a situação dos hebreus lá por conta própria e falhar miseravelmente, passam-se 40 anos, ele agora tem experiência do deserto, Deus o convoca através da sarça ardente, falando diretamente com Moisés, e aliás, Moisés tinha uma um relacionamento muito especial com Deus. Deus falava com ele diretamente, e então nós temos um versículo que fala sobre isso, e por isso é que quando a gente fala assim, mas quem escreveu sobre Gênesis e tudo isso e tal? Bom, parte disso são tradições orais, mas parte disso é revelação direta que Deus deu para Moisés. Sabemos que Moisés é que escreveu o Pentateuco, e então Deus ia passando isso diretamente para ele. Mas Deus então chama Moisés, e Moisés fala: Ai, Senhor, quem sou eu? Então vemos aí as desculpas dele, né? Primeira desculpa: quem sou eu para que eu vá para Faraó e tal? E Deus fala: certamente eu serei com você. Como dizem em inglês, it's not about you. Não tem a ver com você, tem a ver com o seu Deus. Deus é que vai fazer a coisa. Ele só vai usar você como instrumento. Segunda desculpa: que lhes direi quando perguntarem qual é o seu nome? Então Deus entra. Muitas vezes as pessoas, assim como a mulher samaritana com Jesus, né, quando a pessoa quer mais ou menos se esquivar, entra na teologia, né? Mas quem? O pessoal aqui diz que o Messias, que o pessoal vai adorar no nosso monte, você, né? E aqui ele diz: mas se eles perguntarem quem te mandou, qual é o seu nome? E aí então Deus diz: eu sou o que sou. Existem, esses dias mesmo estava vendo aí que existem algumas outras interpretações para isso. Ah, Vamos ver aqui o nome de Deus, né? O tetragrama ou tetragramaton, que são essas 4 letras. Aí você tem o hebraico antigo aí no quadro branco, e aí à direita o hebraico mais recente, né, como seria hoje em dia. Eu não sou, eu gostaria muito de ser, mas não sou um especialista em hebraico. Ah, eu não, aliás, eu no seminário tive uma dificuldade imensa com o hebraico. Mas a gente lê comentários e tudo isso, então é muito interessante, né? Essas letras, né? É o YHWH. Então, o hebraico, ele não usava vogais. E então o nome de Deus, ele foi escrito assim. E por respeito a Deus, o nome dele não era pronunciado. Então veja só que coisa interessante. O nome de Deus não era pronunciado. Depois, quando eles começaram a colocar vogais nas consoantes, o pessoal falava: gente, como é que nós vamos falar o nome santo, o nome que não devemos ficar pronunciando, mas como se diz esse tetragrama, que só tem consoantes, não tem vogais? Como é que a gente faz? Tantos anos haviam passado que o pessoal não sabia exatamente como dizer o nome do Deus revelado a Moisés, a Israel. Então usaram Adonai, colocaram algumas vogais lá e acabaram em português seria Javé ou Jeová. Talvez Jeová seja correto, talvez seria mais Javé. E, na verdade, pelo que eu entendo, o J não seria com esse som de J, né? Seria Ya, Ya. Então, em inglês, a gente fala Yahweh, né? Então, seria Yahvé ou Jeová, o nome santo de Deus.
Mas ele pergunta, então, qual é o seu nome? Que devo dizer? Deus dá esse nome especial para ele. Entendemos que ele diz, eu sou o que sou, tanto que depois, quando Jesus ele fala, eu sou, para as pessoas a certa altura, a gente entende que ele está se identificando com Deus, né? Que ele está dizendo, eu sou Deus. Bom, e aí então nós temos a terceira desculpa, a quarta desculpa, a quinta desculpa, e no final, a última, ele diz, manda outra pessoa e tal, e aí Deus fala, Deus, com muita paciência até aí, até que Deus diz, você vai, tá bom? Acabou. Seu irmão está chegando aí, ele vai te ajudar, você vai. Então, Deus sabia o que estava fazendo, conhecia o coração de Moisés e o mandou para o faraó. Antes de mandá-lo, ele mostrou lá o que você tem em sua mão, né? E então ele foi com esses milagres e mostrou lá para o faraó, mas o faraó, que se achava um deus, resistiu, resistiu, resistiu. Então Deus teve que mandar as 10 pragas para convencer. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Eu entendo o seguinte, que quando uma pessoa, quando Deus atua, quando Deus mostra, quando Deus trabalha, chega um dia quando Deus fala, ok, você me resistiu pela última vez, eu já não vou tentar convencer você. O Espírito Santo ele vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. Chega um tempo onde as evidências são tão enormes, tão claras, e a pessoa ainda está rejeitando, aí Deus diz, olha, a sua chance acabou. Nós não sabemos quando. Às vezes a gente pensa, aquela pessoa já não tem mais jeito, mas às vezes aquela pessoa está tão agressiva com Deus porque Deus está atuando e ela está resistindo, mas Deus está atuando e alguma coisa está acontecendo. E quando a gente vai ver, aquela pessoa aceita a Cristo. Então nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Provavelmente, eu entendo assim, que seria porque o coração dele já estava duro. Ele já havia endurecido e Deus então falou: ok, tudo bem, vou endurecer mais ainda porque eu quero provar certas coisas. Então fica subjacente aí, indireto aí, o fato de que tudo indica que Deus queria não só provar para os egípcios que ele é o único Deus verdadeiro, mas provar para o seu povo. O seu povo tinha passado 430 anos lá. O seu povo, e lembrem-se que Deus havia falado com o seu amigo Abraão que isso aconteceria, lá em Gênesis 15. Deus falou que um dia o povo iria para uma terra estranha e passaria lá 400 anos. Então, o povo já estava com aquela cultura, já tinha visto aquelas coisas todas, aquela idolatria. Então, era importante que Deus mostrasse: todos esses ídolos aí são falsos e eu sou o Deus verdadeiro. Então, eles adoravam o rio Nilo, então a divindade deles. Aí vocês podem ver o nome, eu não sei pronunciar muito bem esses nomes, vocês podem ver escritos aí, o Deus do rio Nilo, e então Deus transforma o rio Nilo em sangue. Depois o segundo, essa divindade das rãs, Deus manda uma praga de rãs. Depois mosquitos, e não só mosquitos, mas também piolhos, e Deus manda então piolhos para com uma praga, e depois as moscas. Tudo isso aí são, para a gente parece muito estranho, mas são deuses que eles adoravam. Apis era o deus touro sagrado. Então, vocês podem ver aí mais um espanhol aí ganado, né? Gado, a morte do gado. Então, como consequência também do pecado depois e da resistência do faraó. E então Deus mostrando esse Deus
do pessoal aí não tem nada a ver, e Deus então mostrou o poder dele. Depois, úlceras. Ah, havia uma divindade aí, e ele então, Deus mostrando o poder dele. Depois, granizo. Depois, gafanhotos. E trevas, eles adoravam o Deus Sol. Deus mostrou: eu vou, até o seu sol vai escurecer, e ele mandou densas trevas, mas trevas muito fortes mesmo. E depois, por fim, a morte dos primogênitos, onde só os primogênitos dos hebreus que tinham o sangue do cordeiro colocado nos postes das suas casas, né, em cima de suas portas, nos umbrais das portas, só esses aí é que se livraram do. E o pessoal muitas vezes fala do anjo da morte. Esse termo não aparece aí, mas do anjo, né, que Deus mandou, e eles se livraram então dessa a morte dos primogênitos. E quando aconteceu isso aí, lembrando que o faraó, o pessoal achava que o faraó era um deus, então essa divindade, né, faraônica, que então Deus também mostrou que nada podia fazer contra o poder do Deus verdadeiro. Então, com isso aí, o faraó finalmente permite que eles saiam de lá, e eles então recebem uma série de joias e tesouros e ouro e prata das pessoas lá. As pessoas como que vão embora, vão embora, vão embora. A gente já sofreu demais com vocês aqui, e entregaram uma série de coisas que eles depois então usaram para o tabernáculo, e podemos entender que eles mereciam isso aí depois de tantos anos trabalhando de graça como escravos, né? O fato é que não sabemos exatamente, muitos mapas colocam o Monte Sinai, ou Horebe, aí na península do Sinai, aí onde vocês veem essa ponta vermelha aí, esse ponto vermelho. Alguns acham que encontraram o lugar que tem realmente muito mais a ver, na verdade, lá na Arábia Saudita, mas que ficaria mais à direita aí, perto de onde você vê esse acraseado, né? Do Egito à Terra Prometida, mais ou menos onde está esse acraseado, ficaria esse outro monte lá na Arábia Saudita. Bom, nós vemos então essa travessia do Mar Vermelho, e então Faraó então muda novamente de ideia e vai atrás do povo. Ele vê, uau, ficamos aqui sem os escravos, como é que nós vamos fazer? Então, Deus abre um caminho no mar, usa Moisés para isso, o pessoal passa pelo Mar Vermelho, e depois vem a carruagem do faraó, do pessoal do exército de Faraó, tentam passar também, e sabemos, né, que eles foram afogados aí nessa tentativa de passarem também. E aí então, com isso, chegando ao outro lado, Êxodo 15, nós vemos um salmo, uma canção muito bonita que Moisés ele canta, ele compõe e canta de modo muito inspirado aí para o Senhor. Agora, o nosso tempo acabou e nós não conseguimos falar sobre a lei, o tabernáculo e as festas do Senhor. E então nós vamos deixar isso para a semana que vem. Vamos começar com isso e aí continuar com a outra lição. Porque realmente é muita coisa e é muito importante
que a gente fale sobre o tabernáculo, que a gente fale sobre a lei, que a gente fale sobre a, a lei cerimonial, sobre os sacrifícios no Antigo Testamento que apontam para o Messias no Novo Testamento. Então, tudo isso aí nós vamos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, conversar a lição que vem com esse, com esses eventos e com essas realidades que a gente vê na vida de Moisés.